Segundo ano, olha eu aí de novo, voltei para mais uma aulinha nossa e eu aqui, vocês aí. Aula passada eu falei com vocês sobre a ditadura jacobina, né? E o golpe do 18 de Brumário, quando Napoleão vai assumir o poder na França. E hoje então nós vamos entrar no que a gente chama de Era Napoleônica, o período de aproximadamente 15 anos que o Napoleão vai ficar no poder da França e vai assumir aí e vai ter um desenrolar importante para nossa história que a gente vai ver, começa a ver hoje, beleza? Então olha só lembrando, na aula passada eu comentei com vocês sobre como que o Napoleão chegou no poder, né? Através do golpe do 18 de Brumário, devido a vários reinos absolutistas e monárquicos que estavam tentando invadir a França para restabelecer o poder monárquico ao rei, né? Os girondinos então entregam o poder ao exército, o general Napoleão passa a controlar e ele aproveita, já que ele estava vencendo, ele estava por cima, né, era uma pessoa muito bem vista pelos franceses, ele aplica um golpe, o golpe do 18 de Brumário, e depois desse golpe do 18 de Brumário, o Napoleão passa a controlar a França, beleza? E aí é o seguinte, a gente começa hoje a falar então sobre esse período chamado Era Napoleônica, tá? Olha só, assim que ele toma o governo, ele começa a tomar algumas medidas, assim que ele assume, né? Ele passa a tomar algumas medidas até interessantes, se podemos dizer assim. Primeira coisa, ele começa a realizar obras públicas por toda a França. A realização de obras públicas é uma forma de você gerar emprego, né? Então ele começa a construir templos, né? O Arco do Triunfo, por exemplo, é uma construção dessa época. E todas essas construções, esses monumentos gigantescos, eles geram emprego, porque você paga salário. Se você faz isso, você também ajuda a gerar economia, porque esse trabalhador ele tem salário para consumir outros produtos, né? Ele cria uma pequena reforma agrária, ele dá uma dividida nas terras de alguns nobres e alguns membros da igreja, e ele divide para a população mais simples, mais humilde. Ele cria uma nova moeda, ele cria o franco, que foi utilizado até pouco tempo, né, antes de adotar o euro. Ele cria o Banco Francês, o Banco da França, como era chamado. Por que isso é importante, Diogo? Porque agora com esse Banco da França e com uma nova moeda, o franco, ele pode fazer empréstimos, ele pode fazer poupanças, ele pode fazer investimentos. Esse Banco da França pode emprestar dinheiro para outros países. Então é uma forma de você, por exemplo, modernizar o país, de industrializar o país, uma forma de você dar uma alavancada na economia desse país que vinha bem arrasada devido aos últimos períodos, por exemplo, da Revolução Francesa, que a gente viu com os jacobinos no poder, né? Outra coisa, ele organiza reformas no governo, ele elimina alguns cargos que existiam, alguns cargos públicos que existiam, cria outros, ele dá uma limada, ou seja, ele dá uma diminuída no poder da nobreza, ele não quer dizer que ele favoreça tanto assim a população mais humilde, né, o povão, mas ele não tem as mesmas atitudes, por exemplo, do que se fosse um nobre no poder, do que se fosse um rei no poder, tá certo? Em 1804, o Napoleão vai criar o Código Civil Napoleônico. O que é isso? Ele cria um documento mesmo, igualando, por exemplo, juridicamente dizendo, todas as pessoas francesas, independente se ela era um nobre ou se fosse um camponês. Então a importância do Código Civil Napoleônico ele é de você trazer um pouco, por exemplo, de ideais iluministas para a França. Então ele estava caminhando bem, ele estava indo num caminho, ele estava conseguindo defender a França de invasões de outros países monárquicos que queriam voltar com o absolutismo francês, ele conseguiu acalmar os ânimos dos jacobinos e dos girondinos, né, dos revoltosos. Ele não é que ele muda, mas ele dá uma melhorada na vida do povão, né, com algumas medidas, apesar da França ter alguns problemas ainda. Ele cria o Código Civil Napoleônico, que igualava juridicamente as pessoas, né, e traz também um pouco de inspiração iluminista
né, e com ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade política, tolerância religiosa. Você pode ter a religião que você quiser, né? Então ele vem trazendo algumas medidas bacanas. Por exemplo, a liberdade religiosa, com a liberdade religiosa ele traz junto o Estado laico. O que é isso? É o que nós deveríamos ter hoje em dia no país e não temos, né? Ele separa a religião de política, religião das escolas, que eram controladas pela igreja. Então a França deixa de ter uma religião oficial, que era o catolicismo. Você pode ter a religião que você quiser. A Igreja Católica não vai interferir na política francesa. A Igreja Católica não vai interferir na educação das crianças, certo? Então ele vai tomando algumas medidas bacanas. E aí ele começa a tomar algumas medidas autoritárias. Por exemplo, ele acaba com a escravidão na França. Pô, legal. Mas ele mantém a escravidão nas colônias, tá? Que havia sido abolida pelos jacobinos lá na Revolução em 1789. Então ele volta com a escravidão nas colônias, tá? Na França não pode, mas nas colônias pode. Então, por exemplo, quando ele volta com essa escravidão nas colônias, a gente vai ter uma consequência muito grande dessas, que é a independência do Haiti, que é um conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente um pouquinho, tá? Onde os escravos e ex-escravos, né, tomam um poder no Haiti. E além disso, ele vai proibir greves e manifestações e sindicatos que ele consideravam algo contra o seu governo, né? Então os trabalhadores não poderiam fazer greve, os trabalhadores não poderiam se organizar em sindicatos, não poderiam fazer manifestações. Então ele ia bem, mas ele tomou algumas medidas bem autoritárias. E aí, no fim das contas, né, desse início de Napoleão, ele vai tomar uma medida bem autoritária, contrariando o que ele próprio dizia. Napoleão era bem visto pela população. Napoleão era novo. Napoleão, nesse período que eu estou contando aqui para vocês, ele devia ter uns 35 anos, né? Quase a minha idade. E o cara já era general e eu tô aqui, né? E aí, o Napoleão era um herói de guerra. O Napoleão era visto como um super-herói de fato pelos franceses, né? E aí o Napoleão cria um plebiscito, cara. O que é um plebiscito? Plebiscito quando ele era uma votação, quando se pede a opinião do povo. Ele cria um plebiscito perguntando se o povo o queria como imperador. Diogo, mas ele não está indo contra as ideias da monarquia absolutista, que o poder é centralizado na mão de uma pessoa? Por isso que o Napoleão é um bom exemplo de um déspota esclarecido, lembram disso? Um absolutista com ideais iluministas. Então, ele centraliza o poder nele. Quando ele cria esse plebiscito, ele tem mais de 80% dos votos da população dizendo que ele deveria sim se proclamar imperador francês. E é o que ele faz. Ele se proclama imperador de forma legal, rompendo com a igreja ainda, porque o comum era que nas monarquias europeias o Papa colocasse a coroa na cabeça do rei e da rainha. O Napoleão toma a coroa das mãos do Papa e coloca na cabeça da esposa e depois coloca na sua cabeça, meio que mostrando assim para a igreja: olha, aqui quem vai mandar sou eu mesmo, tá? Então você tem agora o início do Napoleão imperador, né? Ou imperador Napoleão, que ele vai começar a expandir o território francês e vai causar o caos mesmo na Europa, conquistando diversas regiões na Europa, e causando muito, tá? Causando muito. Beleza? Então, vou encerrar por aqui, não vou adiantar mais esse imperador Napoleão aí, próxima aula a gente entra nesse período, beleza? Valeu, pessoal!